Ele- Bom, hoje o capítulo 6, a gente ia falar sobre o 7 também, mas como eu vi que era algo bem simples também, acho que dá para a gente conversar só sobre o capítulo 6 e na outra semana a gente deixa o capítulo 8 e 9. Aí a gente já entra em Act. Então é o esse é o último capítulo de FAP, né? Capítulo 6 e 7. É, E o que que você achou do texto, Larissa? Eu já te perguntei antes, né? Mas é só para a gente ir trazendo uma interação aí. O 6 eu acho mais interessante, né? Que o 7, porque eu também li o 7, mas o 6 eu acho que tá interessante. Tem algumas análises que são legais, mas eu acho um pouco superficial, assim, a forma com que foi feita a Uhum, análise. Eu entendi que tem um apelo bastante para ir para uma análise molar, assim, mas eu achei que teve uhum, um pulo muito grande uhum. para os Bem, comportamentos moleculares que iam sendo descritos, pulou logo para uma análise mais molar, assim, sabe? sim, não aprofundou tanto, né? Bom, aqui a aplicação da psicoterapia analítica funcional em um caso de dificuldades de intimidade. É, Uma das coisas que eu acho muito difícil, assim, do caso, em casos igual com clientes com repertório igual ao do André, é André o cliente, né? O cliente fictício. Eu acho que normalmente são clientes que eles não trazem tanto dado, né? Como ele tem uma dificuldade de discriminar, eu acho muito difícil você investigar, você verificar as variáveis lá que estão mantendo o cliente. Então, e também vou falar um pouquinho como que eu me sinto com o cliente. Qual que é a sensação que você tem com esse cliente, assim, lendo sobre ele, assim? Vamos tentar, assim, se imaginar como terapeuta, assim, qual que seria a sensação, assim, como terapeuta, você acha? Para você, claro. Eu nunca peguei um cliente assim, nesses comportamentos específicos, mas o que tem esquiva de intimidade já, e eu acho que você já sabe um pouquinho, porque a gente Aham. já conversou, mas aí eu fico extremamente desconfortável, assim, quando eu sinto que a conversa não tá ficando mais íntima, quando ela não vai mais seguir uma profundidade, eu fico muito angustiada. Aham. Eu confesso que eu vou sentindo até um pouco de sono, assim, cansaço, sabe? Uma Parece que vontade que fica acaba algo a sessão, né? travado, não é? Dá uma sensação, assim, que está travado. Então, são clientes que eu vejo que dá uma sensação... É um desafio para o terapeuta, assim mesmo, né? E a gente, como terapeuta, também tem que estar motivado ali na sessão, né? Então, acho que essa questão do nosso engajamento fica mais complicado. Eu sinto que você precisa aí aprofundar demais. Você precisa ficar toda hora voltando, né, nesse repertório, toda hora fazendo descrever mais, tentando investigar, tentando entender. Bom, eu ia falar um pouquinho de intimidade, né? Tal repertório é desenvolvido ao longo da história de vida dos indivíduos, por meio da relação com outras pessoas e seu convívio. Então, por meio da relação com outras pessoas e seu convívio. Ah, isso, eu acho que eu repeti. Agora que eu escrevi a mesma coisa. Então, por meio de tais relações que as pessoas aprendem formas de estabelecer vínculos ao longo de toda a sua vida, bem como expressar e até mesmo identificar e descrever eventos encobertos, como pensamentos e sentimentos. O indivíduo precisa se engajar em comportamentos que foram punidos em sua história de vida. Então, tipo, depende muito da história do sujeito, né? Tipo, como que os pais, se os pais ajudavam a descrever as sensações, se estimulava essa descrição, né? De relatar sobre o que sente, ou se era invalidante, a gente tem que ir investigando isso. E o duro da intimidade é isso, né? A gente falar de comportamentos que poderiam ser julgados por outras pessoas, né? Então é um comportamento que eu acho muito difícil mesmo, né? Tanto que acontece com poucas pessoas, assim.
A gente não é íntimo de todo mundo. Então, eu acho que é um comportamento muito delicado, assim, muito. Acho que a gente tem que ter um cenário muito respeitoso. É muito difícil criar um ambiente de intimidade. O, o, o segundo aspecto da intimidade é que esse comportamento vulnerável, quando é emitido, ele tem que ser reforçado também, né? Tipo, então, como terapeuta, a gente também tem que estar atento ali quando o cliente está vulnerável, quando ele está falando de alguma dificuldade dele. Então, a gente só é íntimo de alguém quando a gente consegue expor comportamentos que já foram punidos, ou quando a gente consegue falar de coisas difíceis. Então, tem uma série de repertórios que facilitam a intimidade, né? Por exemplo, se o sujeito consegue falar sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos. É muito comum a gente ver homem com dificuldade, né? De expressar sentimentos, de falar o que sente, de falar quando teve medo, ou de falar quando ficou desconfortável. Então, eu acho que para a intimidade acontecer, exige vários microcomportamentos ali também, sabe? Vini, só vou te avisar que não tá passando os slides, tá? Ah, não tá. Mas assim, eu não mexi. Tá onde Ah, tá. agora? Tá no Não, mas tá aplicação no. de psicoterapia analítica. Ah, e agora mexeu? Não, Não, então eu vou sair. Peraí. Nossa, beleza, que bom que você falou. Que eu tava avançando. eu E imaginei. agora? Agora sim. Então, assim, ela exige uma série de repertórios também, né? Não é algo tão simples de acontecer. Muita gente fala de intimidade, mas muita gente não consegue descrever também como que é formado a intimidade. Então, como terapeuta, a gente tem que estar atento a isso, assim. Também ter um bom repertório de descrição de sentimentos, de pensamentos. Não só o cliente vai precisar aprender esse repertório, como o terapeuta também, né? Peraí. O que eu acho difícil também é porque tem diversos comportamentos que dá vontade também de punir, né? Eu acho que Exato. esse que é o foda. Eu acho que as pessoas punem também no fora porque são comportamentos difíceis. Então, por exemplo, esse do caso do André é um comportamento que eu provavelmente teria muita vontade Eu, de punir se ele tivesse comigo. com certeza. Eu também, eu também puniria, com certeza, no dia a dia, se a gente for ver, né? Tipo, não que eu acho que você não teria paciência, não? Você acha que a gente não teria tolerância, né? Então, tipo, eu acho que é um repertório muito, como que eu posso dizer assim, primário, né? Parece que é algo muito, então assim, parece que a tua tolerância para ouvir aquele tipo de relato é algo que, por isso que eu acho que eu ficaria cansado na sessão. Tem alguns clientes que eu vejo que acabam ficando cansado, mas muito por essa dificuldade, assim, ou às vezes de ser prolixo. Então, eu acho que assim, a gente também tem que ser sincero, né? Que como terapeuta, a gente vai sentir o que a gente sente fora. Então, lógico, a gente também vai ficar focado no cliente ali, né? Mas a nossa sensação não vai fugir muito do que aconteceria fora. Então, acho por isso que eu acho que é um cliente muito, muito difícil, muito trabalhoso, assim. Aqui até um exemplo de relato aqui, né? Deixa eu ver. Ah, tá, eu pulei aqui. Comportamentos do cliente em sessão. Em outros momentos, quando o terapeuta questionava sobre seu sentimento, em determinada situação, André tinha dificuldades de nomeá-los de forma direta ou mesmo identificar ter sentido alguma coisa. Aí, tipo, só um exemplo de relato dele que eu achei bem, bem difícil mesmo. Eu já ia ficar super desmotivado mesmo ao ouvir, sabe? Eu sinto que é muito complicado esse repertório. Eu preciso ouvir músicas clássicas muito fortes para poder me manter como um vilão, porque eu preciso ser frio, como é Edward Dante, sei lá quem que é, de Monte Cristo. Eu tenho que me manter racional, não irracional, como se fosse superior, como se fosse, enfim,
até um tempo atrás, um ano atrás, ou me identificava muito com Alucard. Eu não entendi muito, mas eu entendo, mas me parece muito um padrão de esquiva também de alguns sentimentos, né? Por exemplo, de me manter frio, de me manter. Então, tipo, dá pra ver que também tem uma certa esquiva experiencial, assim, de sentir alguns desconfortos, sentir algumas. Tipo, de parar pra descrever tristeza, algumas fragilidades. Parece que ele tá o tempo todo tentando ser outra coisa. E, por exemplo, a questão da metáfora, né? A gente usa muito metáfora até às vezes para deixar um conteúdo mais leve na sessão, né? Como terapeuta. É muito comum a gente usar esse recurso. Mas quando você vê pacientes usando, clientes, né? Usando metáfora em excesso, também pode ser uma forma de se esquivar do conteúdo também, né? De deixar algo distante. E ele usa muita metáfora, assim, para falar das coisas. Tipo, ele tem dificuldade de tatear diretamente, assim. Então, como terapeuta, você ficaria bem cansada, assim. Ou teria vontade até de punir, assim. A sensação. Tô falando só da sensação. Sim, ele é um cliente meio choroso, assim, mas ao mesmo tempo é um cliente que, por esquiva, dá a sensação de que ele está sempre nessa posição de superioridade. E aí, quando você percebe isso em terapia, dá um desconforto muito grande, de que às vezes o cliente está se colocando numa posição mais alta, sabe? De Uhum. reverência, e aí você vai sentindo aquela sensação meio chata de que a pessoa não está no mesmo nível de abertura que você. E aí dá aquela É, canseira do cara, essa pessoa não vai me ouvir quando eu for falar, eu vou ter que e, puxar. aham. E a terapia é muito você focada no cliente, né? Tipo, então dá para ver que, até adiantando um pouco, o repertório dele era muito focado no que o outro queria, né? No que o outro estava sob controle. Mas como na sessão acabava ficando algo muito evasivo mesmo, né? Tipo, que você não dava mais muito para saber o que que ele queria, o que que ele estava pensando. Outros comportamentos problemas. Muitas vezes os relatos em forma narrativa pareciam ter sido pensados ou mesmo planejados para a sessão. Também em outros momentos foi ficando claro que André programava o que seria discutido em sessão. Que tem até uma fala da terapeuta, né? Que ela fala: Você quer me contar a história do seu pai? Acho que quero, mas não agora. Acho que vou ficar com a do Lu, a ex-namorada ainda. Então, é tipo assim, se a gente for pensar, esquece que tem um terapeuta aqui, vamos colocar assim. Ele, ao mesmo tempo, ele tá invalidando o que o terapeuta quer, né? Tipo, o que a pessoa quer, vamos colocar assim. Tipo, então ele não, ele ficava mais sob controle de descrever um discurso do que de falar sobre ele, do que de falar sobre os incômodos, ou de falar do que ele estava sentindo. Parecia que sempre ele queria estar numa proteção ali, parecia, né? Então, assim, eu imagino o desafio como terapeuta. E, e até falando sobre um pouco de modelagem, assim, a gente vê o quanto a gente tem que ter consciência do repertório do cliente, sabe? Que se às vezes a gente espera um comportamento de melhora X, com ele normalmente não iria acontecer essa descrição tão direta, né? É aquele cliente que você tem que ir pegando pelas beiradas, sabe? E reforçando aos poucos, assim. A avaliação do contexto do cliente. Terapeuta, né? Deixa eu me perguntar uma coisa antes. Tudo isso que você falou aqui para mim hoje, toda essa profundidade que você falou, que você consegue se abrir e falar, o quanto disso você consegue falar com as pessoas? Eu achei bem legal que o terapeuta ele vai verificando como que é a relação dele com as outras pessoas, né? Como que isso acontece. Daí ele fala, nada? Eu acho que nada, dá risos. Acho que nada mesmo. E com o Marcos, que era a pessoa que ele se envolvia, né? Acho que 30 a 50% do que eu falei. Então, nem com o próprio namorado ele dividia
alguns desconfortos. Então, é, dava para ver o quanto era escasso mesmo esse repertório, né? Até aqui tá tranquilo? Então, uma das coisas que eu vejo que, como terapeuta, que é fundamental, assim, eu acho que é o repertório de autoobservação, sabe? O que a gente está sentindo, assim, o que a gente está pensando, sensações, eu acho que é fundamental a gente conseguir se observar mesmo, assim, pô, o que que eu tô sentindo com esse cliente aqui? Por que que tá tão chato? Porque quando eu começo a sessão com ele, dá vontade de nem atender. Então você vai, eu acho que essa autoobservação é um bom dado mesmo, sabe? Que muitas vezes ele não vai trazer um relato tão certinho, né? Tão descrito. E aí o que você sente na sessão, ele é uma ótima ferramenta, né, para você observar. Então, eu acho que é algo muito difícil para o terapeuta mesmo, eu acho que. E é um treino difícil, né? Mas é um cliente que exige muito isso, assim, sabe? De dar essa devolutiva também. Pô, eu sinto que muitas vezes você. Eu não me sinto muito conectado, eu vejo que você não fala muito do que acontece com você. Tipo, de conseguir passar isso para o cliente, sabe? Isso pode ser um dado até para ele começar a desenvolver repertório de. Para começar a falar dele, falar das sensações. Então a gente tem que ir modelando um repertório ali no, em sessão, que eu acho bem difícil. Então, eu acho que o terapeuta ele tem que aprender a, a questão da autoobservação primeiro, assim. E realmente, no caso que você interfere ali na relação terapêutica mesmo, né? O repertório de autoobservação do terapeuta é de extrema importância para levantar indicativos sobre quais as contingências em vigor, e posteriormente aplicar algumas intervenções. Acho que era intervenções que eu coloquei errado. Aí algumas perguntas que pode ajudar, né? Quais são os efeitos do meu comportamento sobre o cliente? Por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço para o cliente: como é que foi eu ter falado isso para você? O que que você achou do que eu te falei? Então, eu sempre vou deixando um ambiente onde o cliente ele vai explorando as sensações, sabe? Onde a gente também foca em o cliente conseguir descrever as sensações de, ah, eu me sinto assim, eu sou assim, você ir reforçando esse tipo de fala. E uma outra fala que é importante, até que eu perguntei para Larissa no começo, como o meu comportamento está sendo afetado pelo cliente. Por exemplo, eu tenho clientes que eu atendi parecido, eu vejo que eu sentia mais sono, sentia cansaço, e a pessoa ele era gente boa, mas era um cliente que eu via que a sessão ela ficava muito na mesma, sabe? Muito parada, não falava muito sobre o que aconteceu, tinha conteúdos que ele evitava, muito uso de metáfora também. Às vezes uma história simples, eu lembro que eu tive um cliente que ele era mais prolixo, assim, por exemplo. Daí, às vezes, ele tinha dificuldade de fazer um relato mais objetivo, por exemplo. Daí ficava todo aquele discurso super gigante para falar uma coisa simples, sabe? E aí, com o tempo, eu fui modelando em sensação. Falei, ah, o que que você quer falar sobre o quê? Ah, eu quero falar sobre isso, sobre... o que que te incomodou? Daí fui relatando, eu fui facilitando com que ele conseguisse relatar mais, sabe? E depois, com o tempo, o comportamento prolixo foi diminuindo, assim, sabe? Quais sentimentos são produzidos em mim? Então, por exemplo, o terapeuta se sentir cansado é um dado, né? Por que que o terapeuta se sentindo cansado e com outros clientes ele não sente? Igual, acho que nessa fala aqui dele. Ah, você quer contar a história do seu pai? Parece que quebra a interação, né? Quando ele não responde. É um cliente, é um cliente que ele acaba punindo o comportamento do terapeuta ali, né? De aprofundar, de se aproximar. Então, por isso que é bem comum ter essas sensações.
Pode E falar. também passa uma sensação de o cliente ser meio falso, né? Você sente isso? Porque, por exemplo, ele, ao mesmo tempo em que ele vai te seduzindo, porque uma das funções do comportamento dele ali é te dar tudo o que você quer, mas ao mesmo tempo você percebe que ele passa um pouco do limite e aí ele te Uhum. invalida. Então é um Sim. cliente que às vezes vai te dar um feedback, não, tá maravilhoso, ai, não tem problema o que você me falou, mas daí não vai vir na próxima sessão. Parece que não fica muito congruente, né? Exatamente. Tipo, ele Ou tá vai te dar falando uma que tá patada. Tá falando que tá maravilhoso, mas ao mesmo tempo você não sente que tá maravilhoso. Você sente que é só um relato ali que tá continuando, tá indo. Então, que é diferente, né? Que você já teve outras sessões que o cliente fala isso, você fala, putz, que massa, eu tô curtindo. Você tá vendo que o cliente está envolvido ali. E aí, realmente, eu acho que a gente acaba sentindo esse sentimento de desconexão, né? Parece. Então, o repertório de observação é fundamental para trabalhar esses casos. Então, ele exige muito do terapeuta esse tipo de caso, né? Porque é, essa autoobservação vai ser uma forma até de ajudar o cliente, né? De ajudar ele a observar os impactos. Por exemplo, igual a gente estava falando no começo. Pensa na realidade desse cliente. Quantas pessoas iriam dar um feedback direto e sincero para esse cliente? Poucos, né? Quase ninguém. Então, o nosso trabalho é muito difícil, que a gente vai ter que falar o que ninguém fala muitas vezes. Conversar de assuntos difíceis, de falar o que sentiu, o que estava pensando. Então, é trazer justamente o repertório que ele não tem ali de intimidade, de desenvolver isso do zero, né? E também, ao mesmo tempo, conseguir que seja de uma forma respeitosa. Então, é super desafio, assim, sabe? Eu vejo. Porque ao mesmo tempo você está estressado, ao mesmo tempo você está incomodado. E ao mesmo tempo você tem que ser acolhedor. Então, parece que são coisas muito distintas mesmo, né? Você tem essa sensação? Muito, muito. De que você tem que se regular muito, sim. Você tem que ser muito regulado, Exa- porque não exatamente. dá. Eu acho que você usou a palavra, tipo, certo mesmo. Essa regulação que é difícil, né? Porque você tá sentindo raiva, incômodo, mas ao mesmo tempo você entende que se você for só pela raiva, você vai punir e nem vai desenvolver essa intimidade. Então, eu vejo o quanto é difícil mesmo você se engajar em comportamentos que não tá tão fácil, né, de acontecer. Não tá natural, vamos colocar assim. Então, eu acho que essa autorregulação que eu acho complicado. E você conseguir dar um feedback que seja reforçador e que traga mudança para o cliente ali. Então, alguns dados da vida dele. Ah, você vai falar alguma coisa? Eu Não? só ia falar que principalmente quando a gente está trazendo o CRB do cliente, né? Então, quando a gente está Sim. colocando o comportamento problema para ele. E aí você vai dar um grande presente de grego para ele e você tem que ser muito amoroso. Tá falando assim, ó, é isso que me incomoda em você e isso que provavelmente incomoda todo mundo. E aí É. você tem que ser muito amoroso com isso. É Igual foda. teve um cliente que eu falei para ele, eu falei assim, ó, é lógico que a gente tinha algumas sessões, assim, tinha um vínculo já. Ele vinha toda semana e tal. E aí eu falei para ele, ó, eu assim, eu entendo que você quer me contar uma história, que você quer contar todos os detalhes. Mas às vezes parece que você fica muito preso em alguns detalhes que às vezes acaba deixando a história um pouco maçante. É tipo assim, por exemplo, eu fico na dúvida, o que que aconteceu, como que foi para você? E aí eu fui modelando algumas perguntas, sabe? E aí eu comecei a direcionar mais, sabe? E como é que foi para você? O que que você achou? E aí a gente começou a se conectar mais depois disso, sabe? Então
Foi a saída que eu encontrei, assim. E aí ele não percebia que ele causava isso nas pessoas. Até uma vez eu perguntei para ele, você acha que as pessoas sentem algo parecido com o que eu tô sentindo? Eu falei, não sei, acho que não. E aí ele não percebia. E é muito interessante, assim, tipo, você vai ser a primeira referência, às vezes, muitas vezes, desses feedbacks, assim. Que não é algo gostoso de ouvir, mas que é necessário, né? Então, história de vida relevante. A relação com a mãe era muito complicada e o cliente relatava com suas expressões de afeto, e as expressões de afeto eram muito punidas por ela, que invalidava amplamente expressões de sentimento. Então, assim, o humor mudava da mãe, tipo assim, era muito punido, tipo, qualquer tipo de expressão. Não era um ambiente que estimulava qualquer tipo de expressão. Quando mais velho, o cliente chegou a entrar em contato com o pai e eles chegaram a se aproximar, mas já não tinham contato na época da terapia. A relação era instável e André descrevia não poder contar com ele quando precisava. Então você vê tanto o pai quanto a mãe, parece que teve uma questão de negligência mesmo, tipo de não estar muito atento às necessidades dele. Então pode-se concluir que comportamentos de vulnerabilidade foram pouco reforçados ao longo da vida de André. O cliente teve poucos relacionamentos. Aí também ele sofreu diversas traições com seu parceiro. Então essa questão de confiança você pode ver que é mais difícil também de. Então assim, ele não teve esse ambiente para descrição de sentimentos, eu até falar de um desconforto, de falar de incômodo. E aqui, ah, e eu vejo que assim, é, ele não sabe descrever sentimentos, não sabe, é muito básico, né? Um repertório muito primitivo ainda. Então e até tem no próximo slide, eu acho, que ele focava mais no interesse dos outros, sabe? Tipo, ele falava mais para não ser abandonado, ou tipo, ele não aprendia a discriminar a noção de self muito baixa, né? Dá para ver a noção do sujeito, de como ele pensa, de como ele quer, o que ele gosta. Dava para ver que era muito primitivo mesmo. Família falhou a ensinar discriminação de eventos encobertos por não modelar sua descrição de forma efetiva. André precisava estar atento ao contexto externo para se comportar, já que, a depender do humor da mãe, no momento, ele estaria sujeito a sofrer punição. Então, tipo, não tinha um contexto de muita previsão, né? Então, contexto de não muita previsão, você não ensina um estímulo antecedente. Então, fica aquele ambiente confuso, que ele tem que ficar mais atento ao agente punidor do que ao próprio cenário, ou às próprias sensações. Então, a gente consegue. É legal que quando a gente olha para a história, fica mais fácil lidar com o cliente, né? Mas quando você olha só o comportamento dele, nossa, fica chato pra caramba. Então é legal que a gente vai entendendo, assim, tipo, as dificuldades dele, vai, tipo, se conectando mais ao André, né? É, Sim, André eu tive aprendeu a uma observar o que ele. cliente Pode com falar. com esse histórico familiar muito parecido, assim, e ela tinha exatamente essa dificuldade de relatar sentimentos. E aí, quando eu fui, e a sessão era muito vazia, e aí eu trouxe aquela dinâmica dos quadros, assim, que é quem eu sou, como os outros me veem e como eu gostaria de ser. Aham, Nossa, mas foi uma sessão para cada quadro, porque ela não sabia. aham. Foi tão difícil ela falar uma coisa, assim, duas, três, às vezes, que foi um E, e, trabalho. e é um exercício difícil, né? Parece fácil, mas ele não é, né? Então, mas para É, algumas pessoas ele é muito fluido, que dá para fazer os três sim, numa sessão só. mas para ela não ia. E para ela não conseguia falar nada, assim, sabe? Nada do quem eu sou. Ela falava, eu acho que as pessoas me veem. Eu falava, não, é quem você acha que você é. E aí ela não conseguia. Era uma agonia, assim, pra gente que é psicólogo, que
enfim, sabe muito dessas coisas, identifica muito na gente, é meio agoniante, assim, ver a pessoa que não consegue tatear o que ela sente. É um sofrimento mesmo, né? Muito parecido É com o um, André, eu imagino que isso deve ser um pouco também dessa procura de metáfora para relatar o que, que ele está sentindo, até de uma forma meio chamativa. acho que romantizado, né? Colocaram ali, né? E aí foi o jeito que ele aprendeu a discriminar, né? Eu acho que foi através dos filmes, livros, sei lá. Então pode ser a forma como ele aprendeu ali. E eu, por exemplo, eu usaria esses tipos de atividade mesmo, sabe? Do gosto e faço, gosto e não faço. Também, tipo assim, tudo são atividades mais direcionadas a self, né? A percepção. Tem aquela lá que eu mandei pra você também, como eu me vejo, como eu acho que as pessoas me veem. E aí você vai treinando essa percepção, nessa autopercepção. Então, eu acho que atividade, por exemplo, esse tipo de atividades são muito bem-vindas, assim, ó. Eu acho que facilita muito a desenvolvimento de self, assim, a você ter mais informações, até o paciente a se conhecer, assim. Você usa bastante atividades também, Eu uso só quando eu fico meio travada nas sessões. sim. E aí Mas eu fico normalmente seriam pensando, sessões que você ficaria. é, Eu também. uhum. André aprendeu a observar o que era esperado dele e o que seria reforçado por outras pessoas. Então, tipo, não era ele que era validado, né? Era o que as pessoas queriam que as pessoas iam ficar bravas, né? Em seu cotidiano, isso se transcreveu em comportamentos de manter o outro próximo, evitando colocar qualquer forma de que resultasse abandono. Então, tipo, ele ficou muito sob controle dos interesses do outro. Então, você para pensar numa sessão de terapia. Qual que é o interesse do terapeuta? É muito difícil você ter esse dado. Então, ele fica meio perdido, né? Então, eu imagino quanto era um desafio a terapia em si com ele, né? Assim, era possível perceber que o modelo de intimidade que o cliente aprendeu ao longo da vida é envolvido por pouca expressão pessoal. A forma de se aproximar das pessoas era estar atento ao que era importante para o outro. Não sei, acho que eu já escrevi sobre isso. Então, ele ficava muito atento às dicas do contexto, né? Tipo, o que o outro queria, que era afim. Mas foi uma história que muito não teve o contato com o pai, né? Foi uma história de pouca exploração das sensações, de acolhimento também, né? De descrição de sensações ali. Então, ele aproximava as pessoas em primeiro momento, mas as relações não se tornavam profundas e as pessoas acabavam se afastando posteriormente. André também não recebia dos outros o que precisava. Até porque também o André, eu acho que nem sabia o que precisava, nem sabia o que ele queria, assim, de fato. E até, tipo, expressar sobre as suas vontades, o que você gosta, o que você não gosta. São coisas que conectam a longo prazo, né? Que vão gerando mais vínculo. E por isso que você vê que as relações dele iam se dissolvendo mesmo, né? Tipo, não se mantinham, né? Porque ele era acostumado a manter o interesse do outro, na verdade, e não e não essa conexão mais profunda, né? Então, na terapia não seria diferente, né? Então, você percebe, tipo assim, se as pessoas sentiam isso dele, e se afastavam, você vai ter a mesma sensação, só que vai ficar 50 minutos com ele. Então, é interessante a gente sempre estar atento a essa relação de dentro para fora, né? E de fora para dentro. Então, e eu acho que é uma das coisas mais difíceis do terapeuta mesmo, essa autoobservação, sabe? Eu acho que eu acho que até assim, por isso que o terapeuta tem que fazer uma difusão o máximo possível mesmo, sabe?
de entender o que ele tá sentindo, não necessariamente é ele, né? Tipo, igual, eu estou incomodado com a Larissa, não necessariamente é o Vinícius incomodado, às vezes é o que ela me causa. Então, é, eu acho que ter essa habilidade de avaliar mesmo, de analisar as coisas. E sem julgar também, né? Ou sem, tipo, assumir como identidade, né? Tipo, ficar incomodado. Então, alguma das coisas que a gente usa na sessão é ir modelando o repertório do cliente, né? Tipo, a questão da modelação, da modelagem é importante, tanto modelação também. Você ficar sensível ao qual é o repertório do cliente e ir aumentando a descrição de acordo com o repertório dele. Então, às vezes, você está acostumado a interagir com pessoas com um repertório bem mais elevado nesse sentido, você vai ter que aprender a reforçar algo mais básico. Então, aí desenvolvendo o comportamento bem aos poucos, assim. Ou algumas perguntas que você pode ajudar a aumentar o controle de estímulo, né? Ah, por que que você falou isso? Quando que você falou isso? Como é que, como é que o sujeito estava? Ele estava mais bravo, mais tranquilo? Então você vai ensinando ele a ficar mais sob controle também das sensações dele. É, ou às vezes até na sessão, ah, parece que você ficou muito incomodado quando ele te falou isso. Me parece que foi difícil ouvir isso. Então você vai ensinando o cliente a ficar mais sob controle de alguns estímulos que ele não ficava, né? Então a descrever também, sabe? Tá tranquilo até aqui? Tá de boa? Ah, sim, foi bem rápido. Então, assim, para mim, normalmente é aquele cliente que eu tomo bastante café, assim. Eu, às vezes, peço para. Eu costumo fazer isso. Às vezes, eu peço para sair da sessão, pegar um café, volto, para conseguir dar conta, sabe? Porque, justamente por essa questão do terapeuta não ser tão reforçado, tipo, por você estar tendo que lidar com uma dificuldade ali mesmo, sabe? E tudo bem, é o repertório do cliente, né? E a gente também tem que entender. Deixa eu já dar um stop aqui. E, o capítulo 7 também fala sobre intimidade também, né? Então, eu acho muito legal trabalhar a intimidade, a desenvolver esse repertório, porque eu acho que a gente consegue trabalhar muito dentro da sessão, sabe? A FAP eu acho que é fundamental em casos assim, né? Porque se você for esperar só pela descrição, você não tem muito dado ali. É, eu sinto que a FAP é um dos poucos caminhos, assim, que você consegue, na verdade, Aham. fazer isso. Porque você tem que ter tanto enfrentamento, né? Tem que ter tanta. Tem que ser em sessão mesmo pra você modelar, porque não adianta. Você tá falando de É, sentimento, não adianta você ficar falando pro cliente falar o que ele sente lá fora se ele não sabe falar, né? e às vezes se você ficar esperando ele trazer, vai demorar muito. E às vezes você, como terapeuta, talvez falar de um desconforto que você sentiu em sessão ou de uma dificuldade, pode fazer com que ele consiga falar, sabe? Ele consiga descrever mais, consiga prestar mais atenção. Então, eu vejo que o terapeuta é uma excelente ferramenta ali, em Sim. casos assim, sabe? Até quando você descreve a consequência que tem em você, né? Talvez até fique mais claro para o cliente o que está rolando, assim, que às vezes como ele não percebe na outra pessoa, às vezes o afastamento, ou ele não vê o que é que afasta, quando você coloca o que afasta, ele até fica, digamos assim, que serve como uma operação motivacional para ele se engajar em algum É, comportamento diferente. e vamos combinar, às vezes alguém termina um relacionamento com você, assim, nem sempre a pessoa vai descrever pra você, tipo assim, ó, tô terminando por isso, isso, isso. Às vezes ela É, só vai embora. Ou, tipo assim, você no dia a dia a gente não tem feedback direto e sincero.
em muitos Uhum. contextos, né? Tipo, vamos supor, você incomoda uma galera, aí você tá lá no meio do povo falando, as pessoas não vão chegar falando pra você. Às vezes elas vão embora, elas nem falam nada. Então, o que eu acho legal da terapia é isso, assim, que você permite ter esse espaço sincero, assim. Lógico, sempre tendo acolhimento também. Eu acho que qualquer intervenção tem que ser pensada no cliente também, né? Então, por isso que sempre vai ser focado com o máximo de respeito possível. Que mesmo que, vamos supor, o repertório dele te incomode, eu acho que é o máximo que ele está fazendo ali, é o melhor que ele está fazendo. Então, acho que isso que a gente nunca pode esquecer, né? Esse respeito, assim, pelo repertório do outro, assim. Então, acho que esse é o desafio, assim, de... Eu acho que a palavra-chave que fica é aquilo que você falou, da regulação mesmo do terapeuta. Que você vai sentir muita coisa, muito... Vai ter muitas sensações que você precisa conseguir traduzir para o cliente de uma forma de boa. Exatamente. Você tem que regular ali, falar uma puta coisa que te feriu, assim, você tem que dar uma respirada, dar aquela, até com sono, assim, até com raiva por tédio. Então, por exemplo, às vezes esses clientes que são muito circulares, eles vão dando um tédio que às vezes você tem que Vai. regular e falar, ah, vamos É por lá, isso que vamos às vezes eu cortar. peço para ir tomar uma água, volto. É, essa é uma regra que eu tenho, assim, que um outro terapeuta falou para mim, assim. Ele falou assim, Vinícius, quando você não sabe o que fazer, você não faz nada. Uhum. Você espera, você pensa, avalia. Então, realmente, porque, cara, é muito sério, né? O cara tá fazendo o melhor que ele dá conta, por mais que seja difícil para você. Então, você precisa entender qual que é o contexto que tá ali, né? Então, acho que é um desafio para o terapeuta mesmo, assim, tipo, e eu acho que é um trabalho muito difícil e também muito recompensador, assim, depois. Mas é um desafio fazer essa conexão, assim. E, tipo, eu vejo que é muito intenso e também muito desafiador, sabe? Depois que eu consegui me conectar com essas pessoas, assim, eu vejo que, nossa, foi muito legal, assim. Você vê o crescimento, você vê o desenvolvimento, assim, bem bacana. Sim, Como é tanto que que foi essa pra você? cliente minha que eu Ah, falei que eu fiz essa atividade, semana passada eu fiz sessão com ela e ela estava me trazendo umas análises assim completamente incríveis e desfusionadas assim, sabe? Momentos de desfusão do dia a dia dela, que ela conseguiu se separar das coisas que ela estava sentindo, nomeou certinho o que ela estava sentindo. E eu falei, cara, como flui depois. e eu vejo o quanto às vezes a nossa cultura dificulta essa exploração da sensação, né? Tipo, vamos supor, eu fiquei irritado, eu fiquei mal, me senti triste. Às vezes a cultura ela estimula você a abandonar isso, né? Tipo, a não explorar isso, deixa pra lá, vamos ficar bem. E às vezes o cliente ele não aprende a nomear também, né? Ou se sente culpado por sentir. Tem uma cliente que ela é Culpado, super pode ser. brava, né? E ela, toda vez que ela vai me falar alguma coisa que ela ficou brava ou que ela brigou com alguém, ela fala: Ah, mas eu também sou meio doido, sou louca, eu brigo por coisa pouca. Julgamento já. Aham. Eu fico calma, calma. E aí ela daí Aham. ela não fala, e ela não quer expressar a raiva que ela sente, mas ao mesmo tempo ela precisa. E o como que o sentimento de raiva, por exemplo, ele vai sendo punido completamente pelas pessoas. Aham. Eu falo assim, eu até brinco, eu falo assim, ó, aqui é um ambiente sagrado, aqui, ó. Aqui eu quero ele sem edição. Pode falar palavrão, xinga, eu quero saber o que que você tá sentindo. Lá fora a gente edita. Aqui a gente. E é legal, que daí vai explorando mais, sabe? Então, eu acho que envolve também a nossa habilidade como terapeuta, casos assim, né? Que a gente tem que ensinar do zero mesmo. Então, eu acho fantástico, assim, a FAP nesse sentido, assim. Eu acho que é onde mais funciona, assim, né? Que o terapeuta é uma ferramenta fundamental ali. Mas é isso.
Eu gostei de conversar sobre ele. Eu também ia sentir falta de mais dados, assim, o caso, mas deu para explorar o que dava para explorar aí. Então, daí, no semana que vem, a gente deixa o capítulo 8 e 9, né? Beleza, então, nos vemos semana que vem, então. Beleza. Boa semana. Obrigado por participar, hein? Imagina. Até semana que vem. Tchau, Até. tchau.